Olá! Como todos vocês sabem, pelo menos aqueles que vêm acompanhando as nossas videoaulas, a Grécia é considerada o berço da civilização ocidental. Nesse caso, o berço da sua própria civilização. Então é muito importante, sempre se torna muito importante nós olharmos um pouco essa construção dessa própria civilização e, é claro, os seus legados, as suas realizações, os seus feitos e aquilo então que eles criaram. Além disso, é claro, não poderia faltar as grandes batalhas, as conquistas, assim como também as derrotas. Mas essas grandes realizações que os gregos fizeram, os seus feitos, vão ultrapassar o próprio período da Grécia Antiga em si. É claro que muito daquilo que eles criaram, como eu bem já disse para todos vocês, ainda está muito presente na nossa sociedade. O que seria dela se não fosse, por exemplo, a democracia, e assim como muitos outros valores que estão dentro desse nosso próprio contexto social, cultural e mental. Então, nós já explicamos, vocês sabem em outras videoaulas, a própria importância, esse próprio processo de desenvolvimento cultural, social dos gregos. E hoje nós começamos a nos debruçar um pouquinho aí sobre esse momento tão importante que foi as chamadas guerras médicas, ou seja, as guerras em que os gregos vão enfrentar o poderoso Império Persa, a primeira grande superpotência do mundo. Nesse mundo antigo, a Pérsia, o Império Persa, era considerado então não só uma grande potência, mas a primeira grande superpotência mundial. Quando nós olhamos, por exemplo, para o mapa do Império Persa, nós entendemos a magnitude, o tamanho, as proporções desse império e as suas capacidades militares, as suas capacidades bélicas para enfrentar outros povos. E nesse caso, em específico, nós temos os gregos. Como bem vocês sabem, os gregos então se desenvolveram no que hoje nós inclusive chamamos de própria Grécia. Bem que poderia não ser no sentido de que se tivesse tido uma migração, um deslocamento, como alguns povos já passaram por isso ao longo da história. Mas os gregos, nessa região, ali o berço de sua cultura, eram profundamente arraigados a esse local, como a sua terra, a sua moradia, o local aonde eles se desenvolveram. E é claro, para entender esse processo de desenvolvimento da cultura grega, também é importante que vocês vejam nas minhas outras videoaulas, ali como foi formada a Grécia, essas características geográficas que tanto foram imprescindíveis para criar aquilo que nós chamamos do ser grego, da cultura grega, e é claro, disso que eles nos legaram. Pois bem, nós temos nesse momento, ali por volta do ano de 500 a.C., alguns choques muito importantes entre a civilização persa e os gregos. Mas esses problemas que vão estar ligados entre gregos e persas são maiores do que o que nós podemos compreender à primeira vista. Por quê? Porque é uma guerra de civilizações. E aí, claro, que quem ganhasse essas guerras iria suplantar o seu adversário e transformar, moldar a cultura do derrotado à sua própria imagem. Ou seja, se os gregos ganhassem, ou no caso, os persas ganhassem, eles seriam então, além de vitoriosos, aqueles que iriam desenvolver e moldar o mundo à sua imagem. Portanto, era fundamental essa guerra para, inclusive, ver qual processo de desenvolvimento cultural iria ser lançado como aspecto para o mundo, para essas próprias sociedades, para a dinâmica daquilo que nós conhecemos, inclusive, como a nossa própria sociedade. Então, como eu já disse para vocês, por volta do ano de 500 a.C., já existiam atritos
problemas entre cidades gregas e o Império Persa. Por exemplo, no caso da antiga e poderosa cidade de Mileto, essa cidade grega que tanto vinha sofrendo com a pressão e, é claro, com a consequente conquista do Império Persa sobre a cidade de Mileto. Também vocês viram que os gregos, em muitos casos, eles eram rivais entre si, ou seja, as cidades gregas mantinham uma certa rivalidade de uma contra as outras. Porém, essa rivalidade era diminuída, era minimizada quando o problema era a questão externa, ou seja, com vizinhos, ali como era o caso dos persas, e nesse caso é aí onde nós temos o fato de que os persas que estavam se expandindo vão dominar cidades de cultura grega, cidades fundadas ou colônias fundadas pelos gregos, vai começar a provocar uma aliança entre essas cidades gregas. Entre elas, as mais importantes cidades gregas que vão começar a se aproximar, se unir e diminuir essas suas próprias rivalidades, porque agora eles tinham um inimigo em comum, é a própria cidade de Atenas e a cidade de Esparta. E aí vocês olham aquilo que a gente já falou em outras videoaulas sobre essas poderosas cidades e vocês vão entender melhor aquilo que nós estamos falando. Pois bem, voltando especificamente para essas guerras chamadas de guerras médicas, nós temos aí no ano de 490 a.C. uma das grandes batalhas naquilo que ficou conhecido como a Primeira Guerra Médica. E já vou me adiantando que na realidade foram 3 grandes guerras médicas, muito embora normalmente os seus livros, os seus manuais só tragam 2. E é claro, dentro desse contexto dessas guerras existiram muitas batalhas. E uma das batalhas mais importantes da Primeira Guerra Médica foi a Batalha de Maratona. Essa batalha que foi ali justamente na praia de Maratona, quando os persas estavam desembarcando, trazendo um gigantesco exército, foi contido pelas forças atenienses lideradas pelo general Milcíades, que inclusive já tinha pedido ajuda aos espartanos, mas nesse caso eles disseram que não poderiam ir porque estavam em um festival ligado aos seus deuses, às suas tradições, portanto eles não poderiam ir naquele momento. Mas dentro em poucos dias, sim, eles estariam junto com os atenienses nessa batalha contra os persas. Porém, quando Milcíades, que era o general ateniense, que estava sob o comando naquele momento das tropas atenienses, percebe o deslocamento, a movimentação dessas tropas persas, ele dá ordem de comando para as suas tropas, as tropas atenienses, para enfrentar os persas ainda ali no momento inicial desse desembarque, dessa movimentação dessas tropas, aonde os persas, mesmo com um número muito superior em tropas, acabou por ser derrotado frente aos soldados de Atenas. A coragem, a bravura, a resolução de atacar naquele momento com essa capacidade que os atenienses foram para a frente de batalha, fizeram com que os persas fossem derrotados, salvando os gregos nesse momento. Mas, como bem vocês sabem, e eu já disse, além dessa Primeira Guerra Médica e com essa batalha de Maratona, ainda existiram várias outras batalhas, principalmente na Segunda Guerra Médica, que vai ocorrer 10 anos depois dessa. Agora, os persas estavam liderados por Xerxes, que era o novo rei, o novo governante dos persas, e sedento de rivalidade, de sangue, de vontade de conquistar os persas, moveu um poderoso exército em direção às cidades gregas nessa tentativa brutal de conquistar os gregos
e destruir essa civilização, absorvendo ela para o mundo persa. Mas essas batalhas da Segunda Guerra Médica nós vamos falar em outra videoaula para vocês. Não esqueça então nesse momento de lembrar esse heroísmo dos gregos, que mesmo sobre condições muito contrárias, mesmo sobre uma possibilidade muito verdadeira de serem derrotados frente a tropas muito maiores, numericamente muito maiores, mas os gregos acabaram sendo vitoriosos. E essa vitória, principalmente ligada à cidade de Atenas, e o seu general, o brilhantismo do general Milcíades no comando dessas tropas, fez com que os gregos, Atenas, se tornasse uma das cidades mais importantes de toda a Grécia e, consequentemente, importantíssima na história mundial. Então, gente, não esqueçam todos vocês de se inscrever no canal, assim como também é muito importante que todos vocês dê aqui o seu like e nesse processo ativa aqui também o sininho para que vocês sejam avisados de outras videoaulas, aonde essas videoaulas podem com toda certeza lhe ajudar bastante nesse processo de aprendizagem. Participe então desse movimento de conhecimento, esse movimento de aprendizagem que nós estamos fazendo. Olhem as outras videoaulas, veja justamente as informações que elas contêm, relacione os fatos, os acontecimentos e vocês vão ver assim como esse mundo maravilhoso se relaciona e realmente como a história é feita e o seu conhecimento é desenvolvido. Não esqueçam tudo isso que eu falei para vocês, vejam as outras videoaulas e mandem também essa aula para outras pessoas. Espalhe essa mensagem o máximo que vocês puderem. Até a próxima então, pessoal!